Vamos lá, Zé. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Dia 12 de maio de 2026, pontualmente às 18h30, aqui na plenária da Câmara Municipal de Registro, estamos iniciando a audiência pública de apresentação da lei, do planejamento de lei de diretrizes orçamentárias LDO 2027, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, do Fundo Social de Solidariedade da cidade de Registro. Quero cumprimentar a todos os presentes, nossa equipe de assistência social, diretoras, assessoras, chefes de seção, as assessoras aqui do Fundo Social de Solidariedade, Rose e Sônia, nosso amigo Zé Escoriza, representando a Secretaria de Fazenda, João Sacô, representando a Secretaria de Governo, todos os demais presentes, sociedade civil e aqueles que nos assistem na transmissão do Facebook. Então, esse momento é onde a gente vai apresentar aqui diretrizes, ações, metas, prioridades da política municipal. Dentro da elaboração da lei das diretrizes orçamentárias, ele não apenas uma exigência legal prevista na nossa lei de responsabilidade fiscal, mas também é um instrumento de transparência, de participação popular e de planejamento democrático das políticas públicas. A gente inicia lendo o regulamento, Então, artigo 1º. O presente regulamento trata da audiência pública para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027 e as alterações correspondentes nas demais peças do planejamento, Plano Plurianual PPA 2026-2029, que será realizado nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente o artigo 48 da Lei 101 de 2000, que determina que seja assegurado o incentivo à participação popular e o planejamento público. Artigo 2º. A audiência será realizada no plenário da Câmara Municipal de Registro, dia 12 de maio de 2026, a partir das 18h30. Artigo 3º. Os presentes à audiência pública deverão assinar a lista de presença, que conterá nome, documento e assinatura. Artigo 4º. A audiência pública será presidida e coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Registro. Parágrafo 1º do artigo 4º, a audiência terá um presidente e um secretário executivo. Parágrafo 2º, caberá ao secretário executivo a coordenação do registro dos participantes em lista de presença, a inscrição dos participantes para a apresentação das sugestões, organização das sugestões escritas, da elaboração da ata e da elaboração do processo devido. A secretária executiva desta sessão é a diretora de gestão Débora Akemi e o presidente, o secretário que vos fala. Artigo 5º. O presidente declarará a audiência oficialmente aberta e, nesse momento, lerá o presente regulamento. Em seguida, passará a palavra à equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento, do Fundo Social, que fará a coordenação da audiência a partir de então. Artigo 6º. As pessoas inscritas para a apresentação oral das questões deverão fazê-la por ordem de inscrição, por no máximo, prazo máximo de 10 minutos. Parágrafo 1º. Prazo de que trata o caput desse artigo poderá ser alterado a critério do presidente. Parágrafo 2º. Só poderão ser apresentadas sugestões ou reclamações sobre a LDO 2027, temas pertinentes, não sendo permitidas outras que tratem de assunto estranho à matéria. Parágrafo 3º. Caso esteja de acordo com o parágrafo acima, as sugestões não sofrerão apartes, réplicas ou contestações de modo algum. Artigo 7º. Após todas as explanações e explicações necessárias, será concedido intervalo de 10 minutos para que os participantes elaborem suas questões por escrito
e ou façam sua inscrição para apresentação oral da mesma. Parágrafo 1º. Os presentes podem apresentar propostas, reclamações, sugestões ou perguntas pertinentes à LDO e demais peças de planejamento. Parágrafo 2º. O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser alterado, caso necessário, a critério do presidente. Artigo 8º. Fim do prazo concedido pelo presidente de posse das propostas escritas, o secretário providenciará a consolidação das mesmas por área de interesse, fazendo a leitura das mesmas. Artigo 9º. Logo após a leitura das sugestões, o presidente abrirá a palavra para o debate da matéria apresentada pelos presentes, com os secretários e técnicos envolvidos. Parágrafo 1º. Os secretários e técnicos discutirão cada tema levantado, esclarecendo sua viabilidade ou não, esclarecendo ainda as novas dúvidas que porventura surgirem de suas explanações. Parágrafo 2º. Os munícipes podem fazer outros questionamentos até o completo esclarecimento, sendo, porém, vedadas as dissensões e alterações pelas partes. Parágrafo 3º. Todas as questões serão preferencialmente respondidas na própria audiência. Parágrafo 4º. Não havendo possibilidade de resposta de alguma questão no momento da audiência, por falta do secretário ou outro motivo, o diretor-geral da área deverá enviar, tão logo seja possível, a resposta por ofício ao munícipe. Artigo 10º. Após todos os procedimentos legais, o presidente encerrará oficialmente a audiência. Artigo 11º. Posteriormente à realização da audiência pública, será lavrada a correspondente ata que deverá ser assinada pelo presidente e pelo secretário. Artigo 12º. Para a comprovação de todo o procedimento da audiência, será aberto um processo, que será composto de a. Cópia dos convites para audiência. B. Cópia da publicação desse convite. C. Cópia da lista de presença. D. Cópia da ata que trata o artigo 11º. E. Sugestões escritas. F. A resposta da secretaria fornecida após a audiência, conforme o parágrafo 4º do artigo 9º. G. Demais documentos entregues pela presidente na audiência que, a seu critério, sejam pertinentes. Artigo 13º. Todas as situações não previstas nesse regulamento e que, porventura, atrapalhem ou perturbem a presente audiência, serão resolvidas pelo presidente. Registro 12 de maio de 2026. Então, já declarada aberta essa sessão, eu passo a palavra para início da explanação para as assessoras do Fundo Social de Solidariedade. Com a palavra, Sônia. Boa noite a todos. O Fundo Social de Solidariedade ele atua no desenvolvimento de ações e projetos voltados ao enfrentamento da pobreza e à redução das desigualdades sociais, por meio da captação de recursos financeiros e arrecadação de doações destinadas ao atendimento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. No município de Registro, o Fundo Social de Solidariedade também exerce papel importante na mobilização e participação da comunidade, promovendo a articulação entre a população e as demandas sociais existentes, contribuindo para o fortalecimento das ações de apoio e proteção aos grupos em situação de vulnerabilidade social. No Fundo Social, nós temos a nossa equipe de colaboradores, que conta com a presidente do Fundo Social, a assessora de projeto e programas sociais, a assessora em especial de ações sociais, estagiário, apenas um de cada, bolsista da frente de trabalho, também é uma, e uma voluntária. Campanha em 2027, Solidariedade que acolhe. A Festa de Solidariedade, iniciativa atual que busca promover e sensibilizar a população sobre a atuação das organizações da sociedade civil no município. A festa possibilita a captação de recursos financeiros para as ações sociais das organizações e do Fundo Social. Baile da Cidade é um evento anual realizado em comemoração ao aniversário do município, com o objetivo de promover entretenimento, integração social e arrecadação de recursos destinados ao fortalecimento e desenvolvimento de ações sociais. Ressalta que há utilização de recursos próprios para sua realização, sendo todas as despesas integralmente custeadas por meio da comercialização dos convites e patrocinadores. Bazar Solidário é uma ação que combina a venda em valores acessíveis de produto
para a captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de ações sociais. Também temos o projeto do Itambas e Salve Patas. Além da ação de sustentabilidade em relação ao meio ambiente, a ação permanente de coleta de tampinhas e lacres de latinha busca ainda sensibilizar a população sobre o voluntariado, com o objetivo em auxiliar o Grupo de Proteção Animal, GPA, na captação de recursos financeiros para o custeio da despesa e das ações de proteção animal. Ressalto ainda que toda arrecadação, toda coleta feita de tampinhas e lacre é 100% a arrecadação destinada ao GPA. No ano de 2025, nós conseguimos fazer uma arrecadação em reais de R$ 11.738,60. Campanha do Agasalho. É uma ação organizada e liderada pelo Fundo Social para arrecadação de casacos, cobertores, dentre outras, para atendimento das pessoas em famílias em situação de vulnerabilidade social no inverno. Também contamos com o apoio do Governo do Estado, que nos atende com as caixas, com cobertores. Nos cobertores, em 2025, nós distribuímos 528 contados, mas ainda tem os demais que a gente acaba entregando para a instituição, para as pessoas que estão em vulnerabilidade, que às vezes nem documento tem. Distribuição de roupas, é uma ação permanente de coleta, triagem e higiene das roupas para distribuição às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. Em 2025, foram atendidas mais de 1.000 famílias. Distribuição de cestas de alimentos. A ação permanente de distribuição de cestas de alimento para as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade inscrita no Cadastro Único. 2025, 1.771 famílias atendidas. O Fundo Social desenvolve de forma permanente a ação de empréstimo de equipamento, de apoio e mobilidade, disponibilizando cadeiras de rodas, cadeiras de banho, camas hospitalares, andadores e muletas para munícipes em situação de vulnerabilidade social ou com necessidade temporária por condições de saúde, acidentes ou limitação de mobilidade. A iniciativa tem como objetivo promover acessibilidade, autonomia, dignidade e melhoria na qualidade de vida, garantindo suporte às famílias que necessitam de equipamento de forma gratuita e temporária. 2025, atendemos com 188, no total de 168 dos equipamentos, dentre deles cadeira de roda, cadeira de banho, cama hospitalar, andador e muleta. As participações nas quermesse. A atividade em parceria que objetiva fomentar a solidariedade por meio do voluntariado e captação de recursos financeiros para a realização das ações sociais. O Fundo Social ele participa com a venda dos bingos e também participa com a pescaria e a parte kids total das crianças. Iniciativas sociais. Em 2025, o Fundo Social realizou a implantação da brinquedoteca nos equipamentos socioassistenciais do município, contemplando o CRAS da Vila Nova, CRAS Central, CRAS Paulistano, CRAS Arapongal, CRAS Agroxá, CRAS Bacubê e o Centro de Convivência do Jardim São Paulo. A ação teve o objetivo de proporcionar espaços lúdicos, acolhedores e educativos para as crianças e famílias atendidas pelos serviços socioassistenciais, contribuindo para o desenvolvimento infantil, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, além de promover momentos de convivência, inclusão e socialização. Ainda em 2025, também foi realizada a entrega de abafadores auditivos às escolas da rede municipal destinadas às crianças com sensibilidade auditiva, visando promover a maior inclusão, conforto sensorial e melhores condições de participação no meio ambiente escolar. Em 2026, o Fundo Social do município foi contemplado com o recebimento de um veículo disponibilizado pelo Fundo Social do Estado de São Paulo, destinado ao uso exclusivo nas ações e atividades desenvolvidas pelo órgão. O veículo auxiliará na logística e no fortalecimento das iniciativas sociais, contribuindo para a execução das campanhas, projetos e ações promovidas pelo Fundo Social.
Bom, então vamos lá agora para a apresentação da assistência social. Assistência social é uma política pública essencial, que é voltada aí para a proteção social das famílias, dos indivíduos em situação de vulnerabilidade, risco social, violação de direitos. Então a gente atua diariamente na garantia da dignidade humana, no fortalecimento dos vínculos familiares, dos vínculos comunitários e no acesso da população aos seus direitos fundamentais, né? E aí, por meio da oferta desses serviços, benefícios, programas, projetos, a gente busca a prevenção das situações de desproteção, né? A nossa atuação é orientada pelos princípios da integralidade, da equidade, da dignidade humana e da garantia de direitos. Hoje nós temos uma rede ampla, né, estruturada, proteção básica, proteção especial, gestão do Sistema Único de Assistência, que compõe aí os benefícios assistenciais, o aprimoramento de gestão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A proteção social básica, que é a porta de entrada do sistema todo, do Sistema Único de Assistência Social, é composto, né, pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que ele é o equipamento que é a porta de entrada para a maioria dos serviços, né, se não todos os serviços socioassistenciais, que desenvolvem um conjunto das ações integradas, né, com foco na matricialidade sociofamiliar, atuação preventiva e enfrentamento das vulnerabilidades. Então, em registro, hoje nós temos 6 CRAS, CRAS Agrochá, que contempla no seu território 17 bairros, CRAS Arapongal contempla 13 bairros, CRAS Bloco B, 15 bairros, CRAS Central, 36 bairros, CRAS Vila Nova, 18 bairros e CRAS Paulistano, 4 bairros. Os serviços principais oferecidos na proteção básica são o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é o SCFV. Em 2025, foram realizadas ações de educação permanente com todas as equipes CRAS, utilizando as metodologias ativas, problematizadoras, para refletir sobre as práticas, serviços ofertados, atuação no território e articulação com a rede intra e intersetorial. As oficinas utilizaram ferramentas como análise SWOT, árvore de problemas e objetivos, caixa de ferramentas de potencialidades transformadoras e estudos de textos e documentos SUAS, contribuindo para o planejamento de ações voltadas ao aprimoramento dos processos de trabalho e a transformação da realidade local. Também foram realizadas oficinas de vigilância assistencial, reuniões técnicas integradas entre as equipes CRAS, coordenações da proteção básica especial, e ainda a gente destaca as videoaulas temáticas sobre trabalho com famílias, com foco no PAIF e no serviço de convivência, acompanhados em momentos de reflexão coletiva. As equipes também participaram de capacitações presenciais e online ofertadas pelo Governo do Estado, pela União, além das formações do programa Criança Feliz, abordando desenvolvimento infantil, primeira infância e ações intersetoriais junto com a saúde municipal. Nós estamos, dentre as ações 2026-2027, no estudo técnico, planejamento, para adesão. Hoje, o que a gente tem como programa Criança Feliz está sendo tipificado como serviço de proteção social básica no domicílio para crianças, para gestantes e crianças de 0 a 6 anos. Então, o limite desse processo de transição é o ano 2026 para a implantação em 2027. É uma proposta que visa ampliar essa proteção social às famílias com crianças na primeira infância e às gestantes, fortalecendo o acompanhamento familiar no território e a articulação com a rede. Então, esse é um
é um programa que está em andamento hoje, como com a denominação Programa Criança Feliz, que nós estamos aí em fase de análise, né, para que a gente possa tipificá-lo como um serviço de proteção social básica no domicílio. Um outro destaque é que em 2025 nós fomos contemplados com uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil para adequação, pequena reforma do CRAS Vila Nova, somente do espaço CRAS, né? Que ainda, devido aí a alguns trâmites administrativos, está em andamento esse processo, né, licitatório, está na fase de abertura. A gente acredita que até o final desse ano nós concluiremos essa etapa executaremos essa emenda. Centro de Convivência do Idoso é um outro espaço da proteção básica que é destinado ao desenvolvimento das atividades socioculturais, educativas e de convivência que promovem a participação da pessoa idosa na vida comunitária, fortalecimento da autonomia, relações de sociabilidade, vínculos familiares. Então nós temos um CCI bastante ativo, custeado com recursos próprios, né, de fonte 1. Em 2025, nós fizemos melhorias na manutenção, né, fizemos melhorias estruturais, troca de porta, janela, pintura interna, ar-condicionado. Promovemos aí realização dos eventos, os bailes que os idosos sempre pediam para nós, música ao vivo, viagem de confraternização. Nós ainda temos aí, dentro desse ano 2026, mais instalação de aparelhos de ar-condicionado, né? Finalizando um processo de climatização mais adequada do ambiente principal e também adequação de toda a rede elétrica. Também estamos num processo aí de contratação do projeto que contempla o coral, uma viagem de integração e a segunda fase aí, a segunda etapa, né, do torneio da pessoa idosa também. O Centro da Juventude, o Sejuve, Gabi Bertelli, é um espaço voltado ao convívio social de adolescentes e jovens, também destinado aí ao fortalecimento de vínculo, ao acesso aos direitos sociais, às oportunidades, e é um equipamento que ficou aí ao longo de muitos anos parado, né, servindo aí praticamente de depósito. Nós, em 2025, iniciamos um processo de recuperação desse espaço, fizemos aí dentro do que a gente tinha de limitação orçamentária, limpeza, reparos, uma pintura inicial e dentro do que a gente do que foi possível, nós reativamos esse espaço. Esse espaço tem sido utilizado não somente pela nossa secretaria, mas tem sido disponibilizado aí para a Secretaria de Esportes, para a Secretaria de Cultura, para a Secretaria de Saúde, fazendo aí esse intercâmbio multissetorial para que a gente possa, em especial, contemplar a juventude, os adolescentes, com políticas públicas e ações efetivas. O espaço do Sejuve estará contemplado, né, João, nosso secretário de Governo, ele estará contemplado aí 2026, 2027, uma grande reforma que será feita em todo o complexo do Centro Social Urbano, e aí não está no orçamento específico da assistência social, mas aí no orçamento de governo como um todo, numa grande reforma, numa grande melhoria estrutural no complexo Centro Social Urbano, né? Todinho, o Sejuve também estará contemplado com obras estruturais, pintura, outras melhorias que serão feitas. O Centro de Convivência do Jardim São Paulo, um outro equipamento aí também destinado aí para essas atividades de fortalecimento de convivência comunitária, socioeducativas, culturais, fortalecimento dos vínculos. Esse equipamento do Jardim São Paulo está vinculado hoje ao CRAS do Bloco B.
ele funciona como um importante equipamento de apoio ao trabalho social, em especial aquele território do bairro do Jardim São Paulo, mas também é utilizado ali por todo o entorno. Então as atividades têm sido feitas ali nesse centro de convivência. Era um outro equipamento que a gente encontrou no início da gestão. Ele foi inaugurado, porém haviam problemas sérios ali de filtrações, e nós conseguimos ali fazer uma melhoria estrutural e conseguir colocar ele efetivamente para funcionar. Então existem atividades ali do CRAS, existem atividades feitas em parceria com a Cultura, também com a Secretaria de Saúde, o próprio Conselho Gestor Local de Saúde do bairro tem usado esse espaço para fazer as atividades. Então, o que mostra aí a disposição para não ter nenhum equipamento parado dentro do nosso escopo dos equipamentos e serviços. Outro ponto importante aqui são os repasses financeiros, né, para as organizações da sociedade civil. Dentro da proteção básica, nós estamos aqui ainda no ponto da proteção básica, nós temos 3 OSCs com termos de colaboração municipal, estadual e federal, e os termos eventuais de fomento, em virtude das emendas parlamentares, emendas impositivas da Câmara e Zona Azul Social. Então, quais são essas OSCs da proteção básica? O AME, o Apoio Menor Esperança, que nós temos aí o termo de colaboração municipal e o termo de colaboração estadual. O AME é uma organização voltada para o atendimento de crianças ou adolescentes e suas famílias. Nós temos a Associação da Pessoa com Deficiência, a ACção, que tem um termo de colaboração municipal, além das emendas parlamentares, né? São ações aí voltadas para a promoção de direitos e inclusão das pessoas com deficiência. E a Associação Beneficente Vida Nova, a ABVN, que também tem um termo de colaboração municipal para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social do bairro Vila Nova. Está vinculada à proteção social básica. Então, nós temos aí como metas 26 e 29, né, do PPA. Está aí uma tabelinha do atendimento, né, da quantidade anual, 700 crianças, 700 pessoas, né, 200 crianças 0 a 6 anos de grupo, crianças e adolescentes 7 a 14 anos, 1.000, adolescentes de 15 a 17 anos, 250, jovens e adultos, 180, idosos em grupo, 200, num total de 10.000 famílias em acompanhamento, a manutenção de 100% dos centros de referência e o repasse das 3 OSCs, que são as metas aí de acordo com a Política Nacional de Assistência Social. Aí nós passamos para a proteção social especial, né? Que é aquela onde os riscos, as vulnerabilidades, né, já foram, de alguma forma existem vínculos rompidos, alguma desproteção mais acentuada. Então nós temos como equipamento-chave aí o CRES, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é uma unidade pública de proteção especial de média complexidade, que oferta os serviços que têm o objetivo de acolher, orientar e acompanhar indivíduos e famílias em situação de violação de direitos, buscando o fortalecimento e a reconstrução desses vínculos familiares e comunitários e a função protetiva. Os principais serviços são o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, e o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade. Outros equipamentos da proteção social especial são o Centro Dia do Idoso, que é destinado a pessoas idosas que apresentam algum grau de dependência para a realização de atividades de vida diária, cujos vínculos familiares e comunitários permanecem preservados. Ele hoje tem uma capacidade de 10 idosos, fica lá no bloco B, né,
bem ao lado aí entre a Unidade de Saúde da Família e o próprio CRAS. Então nós temos aí pleno funcionamento desse equipamento. Outro equipamento na proteção especial é o Centro POP, que nessa gestão nós estamos aí tipificando, era o serviço integrado, né? Havia um serviço integrado de atendimento à pessoa em situação de rua, e nós estamos tipificando aí ele para o Centro POP, o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Então foi pactuado, junto com o Estado, a implantação desse Centro POP, né? O equipamento aí destinado à população em situação de rua. Nós, para viabilizar essa estruturação, teve um repasse de recurso estadual específico para a implantação. E em 2026 nós formalizamos esse aceite para o cofinanciamento federal. Então nós passamos a ter aí aquilo que iniciou de uma forma para um serviço temporário, nós fomos trabalhando a ponto de hoje ter um serviço tipificado, aceitando aí o cofinanciamento federal para fazer essa manutenção e execução do serviço. Então nós temos esse serviço especializado para as pessoas em situação de rua, né? Que promove essa acolhida, a escuta, a orientação, os encaminhamentos para a rede socioassistencial e todas as demais políticas públicas. Né? Nós implantamos, desde o ano de 2025, o serviço especializado em abordagem social. É um serviço de forma contínua, programada, né? Assegurando esse trabalho de abordagem, busca ativa, identificação dentro dos territórios, tanto a questão das pessoas em situação de rua, suas vulnerabilidades, quanto a questão do trabalho infantil, a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, entre outras situações de risco que requerem essa abordagem e busca ativa. Em 2025, nós recebemos a emenda parlamentar destinada ao custeio desse serviço especializado em abordagem social. Também, com esse recurso de emenda parlamentar, nós possibilitamos, viabilizamos a contratação de oficineiros de cidadania, artes manuais, música e aquisição também de insumos necessários ao desenvolvimento das atividades socioeducativas e de fortalecimento dos vínculos. Também nesse mesmo ano passado, foi realizada a contratação dos agentes de abordagem, né? Então nós temos hoje 3 supervisores de abordagem social e 8 agentes de abordagem. Além disso, nós temos o nosso acolhimento provisório, né? Nosso acolhimento provisório, ele funciona diferente de um albergue, diferente de uma república e diferente de um hotel social. Esse abrigamento provisório, esse acolhimento provisório, ele tem essa característica mesmo. Para a gente fazer essa abordagem, dependendo na necessidade ali, pontual, faz esse acolhimento, faz essa pernoite, né? Para os adultos, né? E também, dependendo do caso, até para a situação familiar, né? Dependendo do que for. Então, esse serviço tem capacidade para atender até 20 pessoas. Nós temos dormitório masculino, feminino, familiar e um exclusivo para pessoas LGBTQIAPN+. No âmbito que era da proteção especial, que agora, a partir de 30 de março de 2026, nós temos o serviço que é o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. A estrutura administrativa do CRAM está vinculada agora à Secretaria Municipal de Governo. Temos o nosso Serviço de Acolhimento Institucional à Criança e Adolescente, que é a Casa Lar, né? Que é o serviço de acolhimento provisório para aquelas crianças e adolescentes que foram afastadas do convívio familiar por medida protetiva, né? Encaminhamento geralmente judicial. Então nós temos aí lá na Casa Lar a capacidade para 10 acolhimentos. Também temos o Serviço Regional de Acolhimento Institucional para mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos, que é o SAI Mulheres, que é um equipamento
para o acolhimento institucional temporário de mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos. Então, é o serviço regional que é sediado em registro, mas possui um convênio consorciado com os municípios de Cananéia, Cajati, Jacupiranga, Juquiá, Pedro de Toledo, Iguape e Itariri. Então, funciona em regime de cogestão, né? É um serviço obrigatoriamente sigiloso, então a gente mantém o sigilo tanto da equipe quanto da localização do equipamento. Então, ele não é um serviço que é divulgado aonde fica, por quê? Por conta dessa situação de proteção mesmo de gravidade. Então, a capacidade dele é para 20 pessoas, né, 20 mulheres e seus filhos. Em 2025, a Secretaria também recebeu uma emenda parlamentar que foi destinada à aquisição de 2 veículos. Esses veículos, o objetivo deles é fortalecer a estrutura do atendimento da rede socioassistencial. Então, um desses veículos será destinado à OSC CRIF e o outro veículo é destinado ao CREAS, que é para o Serviço de Fortalecimento na questão de violência contra a mulher também, mas a tipificação do veículo, por conta da política pública, ele é do CREAS. O senhor João Sacou está de olho ali no veículo. Atualmente, essa aquisição está na fase de abertura do processo licitatório. Então, a gente acredita que ainda em 2026 teremos esses veículos logo, né? Ainda no primeiro... Esperamos que nos próximos 60 dias tenhamos esses veículos. Além disso, a entidade AMAR também recebeu uma indicação de emenda parlamentar, a qual também passa pela gestão da assistência social, está na fase de análise pela equipe técnica do Ministério do Desenvolvimento Social. Lar dos Velhinhos também, a Associação de Amparo à Velhice, também foi contemplada com emenda parlamentar de custeio, destinado ao fortalecimento dos serviços prestados à população idosa. Esse já está na conta da entidade. E com isso a gente também vai para a fase dos repasses financeiros da proteção social especial. Na proteção social especial são 5 entidades, 5 OSCs, do mesmo jeito. Temos termos de colaboração municipal, estadual e federal e os termos de fomento, emendas parlamentares, emendas positivas, Zona Azul Social. Então, veja que todas as entidades também passam pela Secretaria de Assistência Social a questão da gestão dos termos, do monitoramento disso, da prestação de contas. Então, nossa equipe, estão todos aqui, fazem toda essa gestão, desde recebimento das emendas parlamentares, emendas impositivas, termos de fomento, Zona Azul Social, tudo isso passa pelo escopo do trabalho administrativo, de monitoramento, de prestação de contas e de acompanhamento da equipe da assistência social. Então, vamos lá. Entidade 1, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a APAI, que tem um termo de colaboração municipal e um federal, no âmbito do SUAS, né? Porque executa também um serviço socioassistencial para as pessoas com deficiência e as suas famílias. Associação de Amigos do Autista, a AMAR, que tem um termo de colaboração municipal e, como eu disse anteriormente, também tem aí o recebimento de emendas impositivas e emendas parlamentares na esfera federal. Fraterno Auxílio Cristão, que é o FAC, que tem um termo de colaboração municipal. O FAC presta um serviço aí a nível de município, para ter uma noção, só a questão aí das pessoas em situação de rua, é feito ali aquele almoço fraterno, são 80 refeições diárias, outras atividades também que eles fazem de acolhida, de orientação. Então, a gente tem essa parceria e essa celebração desses termos junto com o FAC. A CRIF, que é a Casa da Criança Futuro Feliz, que tem termo de colaboração municipal, estadual e federal, que faz a execução do acolhimento institucional de crianças e adolescentes. E para esse ano de 2026, nós temos uma proposta diferente, que nós vamos fazer a unificação dos serviços de acolhimento.
Então, nós teremos um serviço único nos próximos também aí, acredito que no máximo nos próximos 60 dias, nós teremos um serviço único de acolhimento com capacidade para 20 crianças e adolescentes. Ele vai funcionar no prédio da CRIF, numa cogestão Prefeitura-CRIF, sob a coordenação da Prefeitura, sob a gestão aí em parceria, né? A gente vai poder atender mais e melhor. O espaço está sendo todo revitalizado, uma grande reforma está sendo feita, a Prefeitura entrando com esse cofinanciamento do serviço, conseguindo monitorar, conseguindo fazer esse monitoramento e esse acompanhamento melhor para que a gente preste um melhor serviço, com mais segurança e mais proteção para as nossas crianças e adolescentes. Então, nos próximos aí 60 dias, nós teremos esse novo serviço, essa retomada do serviço unificado de acolhimento de crianças e adolescentes. Associação de Amparo à Velhice de Registro, o Lar dos Velhinhos. Também temos termo de colaboração municipal, estadual e federal. Também nós temos aí buscado uma aproximação cada vez maior com o Lar dos Velhinhos, tentando ampliar esses termos de colaboração, tentando melhorar essa gestão em parceria com a Prefeitura, porque a gente tem a noção de que a necessidade de institucionalização de idosos é cada vez maior. Então, nós precisamos estar cada vez mais próximos da entidade, né? Temos aí buscado auxiliar, até mesmo na gestão e na captação de emendas parlamentares, de convênios. Então, nós temos aí ajudando, auxiliando nessa organização do serviço de acolhimento dessas pessoas idosas e da política pública de proteção à pessoa idosa. Então, nossas metas também estão aí descritas dentro, né, dessa planilha, né? Os repasses, a manutenção dos centros de referência, a manutenção das pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, idosos, tudo dentro das metas estabelecidas na Política Nacional de Assistência Social. Benefícios socioassistenciais, né? O que nós temos aqui de benefícios eventuais hoje? O Auxílio Moradia, que é um programa municipal que consiste aí na oferta do subsídio financeiro de caráter eventual destinado ao custeio de despesas com pagamento de aluguel de imóvel. É uma lei municipal, Lei 2.164, 2023. Atualmente temos 43 famílias no programa. Então, tem as questões de vulnerabilidade temporária, que considera risco, perda, danos, insegurança alimentar, ausência de documento, transporte e falecimento. Esses são os benefícios de auxílio funeral, passagem, cesta de alimentos, que de janeiro a dezembro de 2025, nós fornecemos 2.461 benefícios, entre auxílio funeral, passagens, cesta de alimentos. Temos o programa emergencial de auxílio-desemprego, que é a Frente de Trabalho, que tem a finalidade de proporcionar ocupação provisória e renda para pessoas com idade a partir de 18 anos completos. Nós temos aí a modalidade, né, que é a municipal, né, a Frente de Trabalho Municipal, e a rural. Hoje a rural está em stand-by, nós temos a Frente de Trabalho Municipal. Em 2026, nós remodelamos essa lei, né, de modo que pudéssemos ter atualizações importantes para atender aquelas demandas pontuais, por exemplo, a redução do tempo mínimo do desemprego, que antes a pessoa precisava ficar 1 ano em desemprego para poder acessar o programa, hoje são 6 meses. O tempo mínimo de residência no município, de 2 anos, caiu para 6 meses. A possibilidade de uma jornada reduzida de 20 horas, de meio período, para poder atender ali a uma demanda, por exemplo, daquela mãe solo ou sem ali o recurso, né, familiar,
que ela pudesse meio período trabalhar e meio período poder cuidar da criança. Então a gente tem essa viabilidade hoje dessa meia bolsa, da bolsa proporcional, para fazer essas 20 horas. Então, a jornada integral também teve uma mudança, que a gente está trabalhando nisso, né, para começar no próximo semestre, eu acho, no próximo semestre, né, que no lugar, por exemplo, a gente pode viabilizar, no lugar de oferecer a marmita, a gente criar o auxílio alimentação, direto também no pagamento, que é uma demanda até das próprias bolsistas, né, que a gente tem toda uma logística para levar a marmita, ter a marmita. Então, se a gente conseguir, e a gente já conseguiu, criar esse mecanismo, agora a gente só está estudando uma forma de operacionalizar e executar, para que no lugar da marmita física, a gente possa contribuir no auxílio alimentação, um dinheiro que vai além, porque aí a pessoa tem a possibilidade de escolher como é que vai ser essa forma da alimentação dela, né? Também nós fortalecemos a prioridade do atendimento para pessoas, né, para situações de risco, mulheres vítimas de violência, egressos do sistema prisional, jovens em processo de desacolhimento institucional, pessoas em situação de rua, sempre partindo do princípio da equidade. E uma outra coisa, nós temos hoje, né, dentro da nossa frente de trabalho, um sistema de controle ali que tudo vai de acordo com a viabilidade técnica. A pessoa entra pelo CRAS, do CRAS a ficha é feita, essa ficha vai para uma comissão de avaliação, a comissão também é composta por técnicos, então tudo para que possa ser na maior transparência e na maior segurança jurídica para todos, inclusive para a gestão. E aí nós temos aí uma novidade dentro do planejamento para 2026, 2027, que é a implantação desse programa do governo do estado, Bom Prato, que é uma ação de segurança alimentar, né, destinada à oferta de refeições balanceadas de qualidade a preços acessíveis, que já fizemos o aceite, já está aí na fase da implantação do prédio, da negociação do prédio está toda certa, está na fase aí de adequação do imóvel e tem uma previsão inicial para novembro de 2026, a implantação e o início das atividades. Programa Viva Leite é um programa também de combate à desnutrição infantil por meio da oferta do leite enriquecido, né? São crianças com idade de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, pertencentes à família com renda mensal de até 2 salários mínimos, com prioridade para aquelas que têm até 1/4 do salário mínimo per capita. Hoje, a distribuição são 40 pontos de entrega, atendendo 650 crianças. Nós utilizamos 2 caminhões baú isotérmicos. No exercício de 2025, nós fomos contemplados com 42 novas vagas. Então, nós conseguimos ampliar aí a capacidade de atendimento desse programa. Então está ali, dentre as metas, né? Auxílio moradia, vulnerabilidade temporária, Viva Leite, frente de trabalho e os benefícios aí de acordo com a disponibilidade orçamentária anual. Todos os benefícios eventuais que são custeados com recurso municipal, auxílio aluguel, frente de trabalho, eles dependem necessariamente de dotações orçamentárias, então eles estão condicionados, né, a essas situações orçamentárias de acordo com a nossa possibilidade. Gestão do Sistema Único SUAS, Central do CAD Único. É um instrumento que identifica as características das famílias, permite conhecer a realidade socioeconômica e é também essa porta de entrada para todo o sistema SUAS, né? Tá, a pessoa, para todos os programas sociais, Bolsa Família, Passe Livre, Tarifa Social, BPC, Viva Leite, Frente Trabalho, tudo tem que ter a inscrição do CAD Único e registro hoje conta com uma central exclusiva do CAD Único.
Então, hoje, nós temos 12.400 famílias cadastradas, sendo que 4.125 em extrema pobreza, 1.152 em linha de pobreza, 4.948 com Bolsa Família, 1.463 BPC Idoso e 1.262 BPC Pessoa com Deficiência. E essas informações são de março de 2025. Outra ação importante que nós efetivamos aí é a vigilância socioassistencial, que é uma função estratégica dentro da gestão da política de assistência, responsável pela produção, sistematização, análise e disseminação das informações sobre as vulnerabilidades, riscos sociais e as demandas existentes no território. Então, através da vigilância assistencial, a gente consegue subsidiar o planejamento, a organização e o aprimoramento dos serviços, programas, projetos e até os benefícios. Por quê? É através dessa sistematização de informações que nós conseguimos identificar as demandas, acompanhar o atendimento e ter uma tomada de decisão mais qualificada, né? Por exemplo, através das informações da vigilância, a gente está analisando como é que estamos aí. Nós temos, por exemplo, os serviços implantados todos, as equipes, os serviços que vêm do governo do estado. Então, através dessa sistematização que a gente vê, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, a gente pode tentar readequar. A gente tem condições de ampliar os serviços? Dá para ampliar CRAS? Não dá? Dá para colocar serviço de equipe volante, equipe itinerante? Como é que nós vamos fazer isso? Então, tudo isso a gente vai conseguindo fazer através dessa implantação. Então, em 2025, a gente implanta essa vigilância de forma efetiva, né, com a atuação de uma assistente social específica, designada para isso, e também da assessoria especial de desenvolvimento social. E agora nós estamos aí em fase de contratação de um software específico para o levantamento, para a sistematização, para nos ajudar com tecnologia, integrando o conhecimento técnico das pessoas com tecnologia, que a gente sabe que é muito importante, né? Hoje em dia, em épocas de inteligência artificial, em épocas de dados consolidados com tecnologia, é fundamental que a gente também use essas ferramentas ao nosso favor para poder elaborar um melhor diagnóstico, para poder ter uma melhor tomada de decisão, para otimizar recursos. A nossa gestão trabalha sempre pensando na otimização, usar o recurso. Dentro da gestão pública, a gente nunca trabalha com lucro, a gente trabalha com otimização de recurso para fazer melhor com aquilo que a gente tem. Outras ferramentas, né, outras importantes estruturas dentro da assistência social são os nossos conselhos. Então, nós temos o Conselho Municipal de Assistência Social, que é esse órgão colegiado permanente que faz a deliberação essencial, né? Ele é um órgão deliberativo, é um órgão fiscalizador de toda a política de assistência. Então, a gente procura sempre caminhar junto com o Conselho Municipal. É um conselho que ele é formado por representantes do poder público, representantes da sociedade civil. A gente acompanha, discute, delibera sobre toda essa organização da política pública. Então, desde a adesão de serviços, desde a questão de abertura dos editais, dos termos de fomento, dos repasses para as entidades, tudo passa pelo crivo ali, pela deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social. Em 2025, nós realizamos a Conferência Municipal, que é um importante espaço aí de participação e avaliação, e agora nós estamos aí numa fase de nova diretoria para o próximo biênio do Conselho Municipal. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Proteção Social, né? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente é o órgão responsável por essa deliberação, acompanhamento. Então, nós temos aí essa gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.
esse fundo, nós temos feito também campanha aí, né, José, para que possa destinar recursos provenientes do imposto de renda. Esse mês de maio é um mês que a gente consegue efetivar políticas públicas com esse recurso do Fundo Municipal, porque é o mês do Maio Laranja, tem as ações aí de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, o Conselho Municipal e o Fundo Municipal são essenciais para que essas políticas públicas sejam efetivadas através das ações. Hoje nós temos 8 OSCs cadastradas junto ao Conselho. Então, essas OSCs recebem esses repasses, recebem esses termos de colaboração também, para poder fazer esses projetos, para poder fazer essas ações, para que a gente possa fortalecer essa rede de proteção e de promoção dos direitos dos nossos territórios. Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é também um outro fundo que pode receber e recebe recursos provenientes do imposto de renda. A gente também tem feito um trabalho aí, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa tem feito um trabalho ativo e efetivo de fiscalização, de elaboração de editais, de repasse de recursos. Então tem sido fundamental o torneio de idosos, os repasses para as entidades, essas melhorias que acontecem, Lar dos Velhinhos, tudo isso tem uma participação muito efetiva e atuante, tanto do Conselho quanto aí a movimentação do Fundo Municipal. Nós temos o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, né? O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um conselho que esse conselho ele tem sido menos deliberativo, a gente ainda tem uma certa dificuldade, mas a gente tem buscado fortalecer cada vez mais outros participantes, outros parceiros têm se achegado para fazer parte desse conselho. É um conselho de uma política pública fundamental para a nossa cidade, mas a gente reconhece ainda que, dentre os conselhos existentes, a gente ainda precisa caminhar um pouco mais efetivamente, mas nós temos tentado contribuir para o fortalecimento desse conselho, para o fortalecimento desse fundo, para que a gente possa fazer aí uma política pública voltada à pessoa com deficiência cada vez mais efetiva. Fundo Municipal da Promoção dos Direitos das Mulheres, esse é um fundo mais novo, é um conselho que aí, a partir de 2025, a gente buscou fortalecer ele, o Conselho Municipal está se fortalecendo, né, nas reuniões, nas deliberações, nos acompanhamentos. Então, assim, está contribuindo para essa articulação entre o poder público e a sociedade civil, para que a gente possa cada vez mais fortalecer essa política pública, né, do enfrentamento aí dos direitos, da promoção dos direitos das mulheres. Então, também a gente tem o Fundo Municipal já estabelecido e o Conselho Municipal também estabelecido. Então, acho que estamos chegando aí aos finalmente, né? Hoje nós temos, dentro do aprimoramento da gestão, na folha de pagamento da Secretaria de Assistência, nós temos 119 efetivos, 3 seletistas e 7 cargos de livre provimento, além de 9 servidores em afastamento por saúde. Dentro desse recurso também que vem para o aprimoramento, tem a questão da manutenção predial, as diárias, os aluguéis, os serviços de manutenção de frota, locação de impressora, água, luz, internet, telefone, equipamento permanente para uso de toda a gestão. E é isso. Acredito que nós aqui, dentro do que a gente tem de metas e de diretrizes, é isso. A gente tem muitos números para apresentar, mas eu acho que dentro desse contexto agora é o que a gente tinha de forma mais resumida. Tá, nós vamos... Então agora, seguindo o regimento, a gente paralisa 10 minutos para fazer acompanhamento, se vai ter alguma participação
presencial, né? Faz ali junto à nossa secretária a anotação e também a participação online, né? Que a gente vai fazer a anotação. 19 horas e 30 minutos, a gente paralisa por 10 minutos e volta pontualmente às 19h40.
Bom, então vamos lá, às 19h40, nós retomamos aqui conforme o regimento. Temos duas propostas aqui apresentadas de forma presencial aqui na Câmara. Eu vou fazer a leitura. As duas propostas da senhora Rosana Rocha, bairro Centro. A proposta 1 é a criação de um programa de transferência de renda para adolescentes com a finalidade de coibir o trabalho infantil. Essa proposta, Rosana, inclusive, é uma proposta que vem sido debatida com a gestão. A gente precisa compreender como operacionalizar essa proposta. É uma proposta que a gente entende como muito significativa, como fundamental dentro do trabalho. A questão do trabalho infantil realmente tem sido uma das preocupações. A gente discute apenas como incluir isso dentro do orçamento. Uma das viabilidades era poder efetivar as vagas da frente de trabalho todas de meio período, onde a gente teria aí um escape orçamentário para conseguir fomentar isso, ou a depender de como vão ser os repasses, né? Com a aprovação da lei do 1% a nível federal, a gente conseguir ter uma margem de recurso para que a gente possa criar aí esse programa. Então, é uma pauta já discutida, só não temos como dar uma certeza que isso já vai estar dentro da LOA 2027, mas a gente coloca aí dentro do escopo das pautas a serem discutidas. E a outra proposta é a reestruturação de cargos com salários mais baixos, aumento real de salário do auxílio alimentação e preenchimento dos cargos de concurso vigente. Essa já é uma discussão que tem que ser muito mais ampliada, né? A nível de gestão, né, João? Inclusive, é uma proposta da gestão como governo, essa discussão para o próximo ano, em especial os cargos mais baixos, a questão do auxílio alimentação, né? E uma coisa vai impactando a outra, né? A gente conseguir fazer uma discussão prioritária dos cargos mais baixos, conseguir fazer uma discussão macro do auxílio alimentação, que ele consegue abranger todo mundo, para aí a gente conseguir também pensar nessa recomposição dos cargos. Porque todas essas três pautas impactam diretamente no orçamento. Então, é uma discussão, é claro, que tem que ser permanente, mas é uma discussão muito mais ampliada, não somente a nível de assistência social, mas a nível da gestão como um todo. Depois a gente vai fazer as respostas formalizadas, né? Conforme está descrito no regimento. Tem mais uma? Lógico, está aberta a palavra. Só por causa da situação aqui. Não, só queria entender, assim, mais ou menos o fluxo por uma questão familiar que está acontecendo, né? Alguns que estão próximos a mim já estão sabendo. Tá. Por exemplo, assim, a questão da estrutura do CREAS, né? Com relação a esse que eu vi ali, que vocês comentaram que tem o CDI dado idoso, né? Que tipo de, assim, abordagem ou acolhimento esses serviços podem estar favorecendo para a família, que tipo assim tem alguma situação que esteja ali uma denúncia ali dentro do CREAS, por exemplo, é que eu só queria entender o fluxo da situação. Catri vai entender. Quero. Mauri, nossa diretora está ali. Uma família que tem um idoso que está numa situação de violência, uma situação de risco, e que poderia ser encaminhado via CREAS para o CDI. Ela tem que ver essa logística de uma idoso que vive uma situação de negligência, de risco, se existe o CDI, então vamos lá. seria esse encaminhamento?
Deixa eu ver se nós entendemos a pergunta. Existe um idoso numa situação de violência. Qual é o fluxo? Nós temos aqui a Maureen, que é diretora da Proteção Especial. A Rosana também é uma técnica do CREAS, né? Qualquer dúvida que tiver, acho que a gente pode falar sobre isso. Acho que a Maureen... É? Posso. Ah, tá. Então a Maureen acho que pode nos falar sobre o fluxo. O idoso em situação, né, de violação de direito, fluxo CREAS, CDI. Boa Tem a noite. palavra. Pode acontecer das duas formas, né? Esse idoso ele pode ser atendido, feito todo o acompanhamento pela equipe do CREAS, e o CREAS avaliar que atende aos critérios para fazer o atendimento, acompanhamento no CDI, ou pode ir diretamente até o serviço e fazer o cadastro. Lá a gente tem uma equipe técnica que vai conversar, vai explicar como é que funciona o serviço e vai agendar uma visita para ir até o domicílio desse idoso. Então, a gente precisa entender qual é a necessidade, porque hoje a gente atende lá no CDI. Os idosos, eles podem ser de grau 1 ou grau 2. Se ele tiver uma debilidade, for um idoso acamado, que exija necessidades e cuidados em saúde, que a nossa equipe hoje não tem como atender, né, nesse grau 3, né, que exigem mais cuidados. Então, a gente precisa dessa avaliação, entender qual é o contexto familiar, né, e qual é o apoio que a gente pode oferecer, se isso vai ser continuar sendo acompanhado pela equipe do CREAS, ou se vai ser só o caso de utilizar o serviço do centro de idoso, que é onde o idoso recebe todo atendimento, acolhimento durante o dia. Então, ele vai lá, passa o dia, tem a equipe com oficineiros, os cuidadores sociais, assistente social, e ele recebe também o lanchinho, tem o almoço, e passa o dia lá com atividades de interação social, de convívio ali no equipamento. Então, precisa ser analisado, mas ele pode chegar até o serviço tanto via CREAS, quanto procurar diretamente o nosso serviço. No CDI eles ainda têm uma situação, podem ter uma necessidade maior de acompanhamento. No CCI já são idosos que têm uma mobilidade, já têm uma independência maior. Os do CDI já têm um pouquinho mais de necessidade de cuidados, que exige ter a presença de um cuidador social no espaço. Sanadas as dúvidas? Acredito que, se não houver mais dúvidas, seguindo aqui o cronograma regimental, nós podemos encaminhar para o encerramento. Então, às 19h48, não havendo mais nada a tratar, encerramos a presente audiência pública sobre a LDO 2027, no âmbito da assistência social e do Fundo Social de Solidariedade. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.